Olá, tudo bem com você? É uma alegria tê-lo por aqui em mais uma edição do Pod Uno, o podcast da Uno Chapecó, Universidade Comunitária da região de Chapecó. O Pod Uno está no ar nas plataformas de áudio mais acessadas e também no canal da Uno no YouTube. Hoje nós vamos falar dos processos envolvendo a cadeia produtiva dos derivados lácteos, a gestão da qualidade, análises e regulatórios dos laticínios. Conosco de forma virtual, vou apresentar agora as nossas participantes lá de São Paulo, capital, a professora Leire de Barros Grossman, técnica de laticínios, formada pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes de Juiz de Fora, Minas Gerais, graduada em Tecnologia de Gestão da Qualidade, pós-graduada em Segurança de Alimentos pelo Senac São Paulo e cursando MBA em Gestão de Pessoas e Produtividade. Atuou por cerca de 5 anos na indústria láctea e há 13 anos compõe a equipe técnico-comercial na Caplab Indústria e Comércio Limitada, onde hoje ocupa o cargo de coordenadora comercial e técnica. Prof. Leire, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje conosco no Pod Uno. Seja bem-vinda. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, né? Sempre ótimo falar sobre leite, a gente é viciado nesse assunto e é muito bom vir aqui compartilhar algumas ideias e aprender com as colegas também, né? Então eu acho que vai ser troca aqui para todo mundo. Que bom, prof. Obrigada. E de forma presencial aqui nos estúdios do Pod Uno, Josiane Kilian, doutora em Engenharia de Alimentos, professora universitária, instrutora de treinamentos na área de segurança de alimentos, DNVGL, auditora pela Quima WQS do Brasil em protocolos de segunda parte, encarregada de controle de qualidade, sócia no Mundo da Ovelha Bé, a primeira gelateria e cafeteria de leite de ovelha do mundo, apaixonada pela área da tecnologia, da qualidade e segurança de alimentos. Prof. Josi, muito obrigada por estar aqui conosco no Pod Uno pela primeira vez, que tenhamos muitos outros episódios juntos. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer, uma satisfação falar da área de alimentos e a gente aprende e troca experiência o tempo todo, então vamos com a gente, vem aí que vai ser muito bacana esse bate-papo. Obrigada pela presença. Nossa convidada também é Jaqueline Aparecida Matiello, graduada em Engenharia de Alimentos, possui MBA em Gestão de Pessoas e Liderança, trabalha há mais de 8 anos nas unidades industriais da Aurora Coop, onde há 1 ano atua como supervisora de produção no negócio lácteos, sendo responsável pela coordenação de pessoas e processos do departamento produtivo. Já que é uma alegria tê-lo conosco também, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui, né, hoje. Obrigada pelo convite, fico muito feliz mesmo. Acredito que vai ser uma troca de experiências gigantescas e eu ainda vou aprender muito, né? Porque eu sou mais nova de experiência aqui entre as meninas, então acho que vai ter uma troca de experiências muito interessante. Muito obrigada. Obrigada, Jaque. E presente conosco também Andressa Dalila Bianchi, proponente dos cursos de laticínios da Uno Chapecó, graduada em Engenharia de Alimentos, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos com ênfase em lácteos, trabalha desde 2015 na indústria de lácteos, atuando nas áreas de controle de qualidade e regulatórios. Atualmente é sócia proprietária da queijaria Casa Bianchi e Alicim Consultoria. Muito obrigada por estar aqui hoje, ter contribuído para formar também essa mesa, né, de alto nível aqui para esse papo nesse episódio. Andressa, seja muito bem-vinda ao Pod Uno. Vanessa, obrigada e obrigada meninas também por terem aceitado o convite. É uma manhã muito bacana que nós vamos passar aqui e é como a Leire falou, nós vamos falar sobre o assunto que a gente mais gosta, que a gente mais fala todos os dias. Então vai ser uma manhã muito produtiva e que nós vamos conseguir trocar muita ideia juntas. E para a gente iniciar esse papo, então, meninas, Prof. Andressa, como produzir, né? E a gente já começa falando dos desafios também, desafios e demandas do segmento hoje. Acho que podemos começar com essa abordagem e vocês vão complementando a fala aí da Andressa. Sim, eu sempre falo que nós que trabalhamos com lácteos, nós passamos por desafios diários, né? A cadeia de lácteos hoje, ela cresce muito, se nós formos comparar com o mercado de alguns anos atrás. O brasileiro passou a comer queijo, muito mais queijo do que comia há algum tempo atrás. Então, quando aumenta o consumo, os desafios aumentam também. E eu sempre falo que nós temos 3 pilares, assim, dos desafios na área de lácteos que são muito grandes, né? Que o primeiro
são os custos de produção. Então, eu tento fazer uma analogia sempre com a área de alimentos, vamos pegar assim. Quando nós... Claro que cada área tem os seus desafios, né? Não adianta, e principalmente na área de alimentos. Mas quando nós falamos de indústria de laticínios, vamos pensar assim. Vamos fazer uma analogia com a indústria de carnes, por exemplo. Uma coxa vira uma coxa. Né? Um peito de frango vira um peito de frango, por mais que tenham as perdas, né? Dependendo dos cortes. Agora, quando a gente fala em leite, em queijo, nós temos 10 litros de leite para virar 1 quilo de queijo, de média geral. Então, nós temos uma transformação muito grande que acontece ali. E os custos de produção, eles precisam ser muito bem avaliados, porque tem essa transformação, e essa transformação ela acontece para todas as empresas. E vem também toda essa competitividade do mercado. Vamos pensar que todas as empresas, elas trabalham também com mais ou menos essa média de produção 10 litros para 1 quilo. E, além disso, todas têm que buscar trabalhar com rendimento, trabalhar com ajustes de processo, trabalhar com otimização de processo. E é ali que está a competitividade das indústrias internas dentro do nosso mercado. E nós temos ainda o mercado internacional, que exerce forte influência hoje no nosso mercado. Então, o terceiro pilar seria também a parte regulatória. Tudo muda o tempo todo. Então, hoje, requer profissionais para quê? Para conseguir manter um custo de produto, para conseguir ter uma competitividade e conseguir atender as demandas regulatórias nacionais, que é um dos desafios muito grandes que hoje nós temos no mercado. Eu costumo dizer que a indústria de lácteos tem um passado dálmata, cheio de manchas negras, né? Porque todo mundo já ouviu falar dos escândalos que, infelizmente, mancharam a reputação do mundo dos lácteos. Mas a gente precisa deixar muito claro que é uma indústria altamente regulamentada, que hoje 100% da matéria-prima, leite que ponha os pés, né? Que entra na plataforma de laticínio, ela passa por um hall de análises. A gente tem aí a IN76, que faz com que toda a matéria-prima passe por análises de fraudes para realmente garantir consumidor que tudo que vai ser entregue com todo carinho, com todo cuidado, aquilo que a Andressa trouxe, que 10 litros de leite vai virar 1 quilo de queijo, é uma arte, é um saber fazer que a gente vem aprimorando ano a ano na indústria de alimentos. O leite, meus amigos, é o alimento funcional natural. A gente vem aí de uma vilanização dos produtos lácteos muito forte, e a gente tem que dizer que sim, que já dizia Hipócrates, né, que o nosso alimento seja o nosso remédio, porque a indústria de lácteos, sim, é uma proteína de alta qualidade, é uma proteína barata, é uma proteína acessível a todos os nichos de mercado, não é, Jaque? Com certeza, eu acho que um dos desafios que a gente tem é desmistificar toda essa abordagem que às vezes a gente tem com preconceito até sobre lácteos. Acho que esse é um desafio. E, parafraseando a Andressa, eu acho que custo de produção, acho que é um desafio gigantesco. Ainda mais olhando para o nosso ano de 2023, com todos os desafios de comércio exterior, políticas internacionais que não favoreceram o mercado de lácteos no ano passado. Então, isso impacta muito e tende muito a gente melhorar a nossa produtividade para tornar o negócio viável financeiramente. E outra coisa que também é um desafio gigantesco de lácteos é que o consumidor aumentou, mas ele está cada vez mais rigoroso. Cada vez mais ele quer qualidade, quer um produto de excelência. Então, o nosso foco todo tem que ser para isso também, para o que o consumidor está querendo, o que ele busca. E a Profileire atuando diretamente. Eu acho que historicamente, né, é o consumidor que provoca a maior parte das mudanças, eu acho. Exatamente, né? Se a gente em todas as áreas, né? Até a gente pode dar o exemplo de alergênicos, né? Foi provocado pelo consumidor, que exigiu da indústria estar mais preparada para isso, né, dentro do Brasil. Então, a regulamentação nos últimos anos, eu falo que, graças a Deus, não é só a regulamentação, é a cultura que está mudando, né? Porque eu me formei em 2005, eu já estou com quase 20 anos de formado dentro da área de lácteos, e quando eu comecei, eu vi a indústria fingindo que fazia análise, né? Porque era uma coisa, era cultural a gente não ter essa preocupação. E hoje,
visitando, eu estou há 13 anos na Capilab e a gente trabalha visitando a indústria, né? Eu falo que eu deixei de ser técnica de uma fábrica para ser de 2.000 fábricas diferentes, porque a gente visita os clientes e vai vendo realidades num Brasil que é tão grande, né? E a gente vê que a mudança de cultura é forte. As pessoas estão se preocupando em ter qualidade, em ser competitivo nesse ponto, porque sabe que o consumidor ele não está olhando mais só pelo preço do produto. Obviamente, isso é uma questão importante. A Andressa falou, né? A gente tem que render, né? Fazer render esse leite. Mas a mudança veio para trazer uma cultura que está mudando processos, porque quando a gente fala de leite, a gente tem que lembrar que a qualidade inicial influencia muito, né? A frase que eu mais repito nos meus treinamentos é: de leite bom a gente pode fazer produto bom e produto ruim. De leite ruim não tem como a gente sair um produto bom dali. Então, o leite começa lá na fazenda, né? O controle com o plano de qualificação de produtores que veio agora e tudo mais. A gente está vendo que o trabalho no campo também tem sido intensificado para a gente receber uma matéria-prima de melhor qualidade e conseguir trabalhar melhor dentro da fábrica também, né? Então, nos últimos anos, os regulamentos têm se atualizado numa velocidade incrível, né? Porque a gente ficou muito tempo parado. Depois do RISPOA, eu falo, né, que ele foi revisado, veio uma sequência de normas e atualizações e que chega a ser difícil para a indústria, eu acho, acompanhar, né, todas as mudanças e tudo que está sendo exigido, assim. Então, trabalhos como esse podcast aqui, né, que vai dando informação para as pessoas, ajuda a indústria a se atualizar também, né? Perfeito. Em relação à qualidade mesmo, né? Que é um dos nossos focos do papo aqui hoje. Como produzir, respeitando esses altos padrões de qualidade e segurança dos alimentos? É uma abordagem bem ampla, né? Mas eu imagino que a partir daí a gente consegue esmiuçar muita coisa em relação à área. Que pergunta desafiadora. Eu acredito que a gente começa, como a colega falou, olhando para boas práticas de campo, boas práticas agrícolas, programas de qualificação de fornecedores. Não tem realmente como a gente trazer para a laticínio um leite que não tenha uma qualidade, não tenha um conteúdo de nutrientes aí, que possa ser transformado em bons produtos. E cada vez mais a gente tem tornado a atividade também cada vez mais excludente, porque eu lembro que quando eu sou daqui de Chapecó, eu ia fazer, estudava no Rio Grande do Sul, eu passava nas propriedades, eu falo isso há 10 anos atrás, eu via os tarrinhos de leite nas propriedades, eu acho que vocês devem ter essa lembrança, no primeiro horário da manhã, às 5 da manhã, a gente passava no campo, tava os tamborzinhos de leite na estrada pro caminhão ir coletar. E hoje a gente vê o quanto que a indústria, o campo se profissionalizou. A gente vê um controle rigoroso de qualidade, de tanque a granel. Então, assim, hoje não tem mais amador na atividade de leite. Então, a gente já começa com este cenário de aumentar o critério no campo. E a partir disso, sim, a gente só reforça isso lá na indústria. E cada vez mais as legislações, elas vêm para trazer transparência para o nosso negócio, e ao mesmo tempo que a colega trouxe o exemplo dos alergênicos, a gente teve uma mudança muito significativa agora de rotulagem, onde a gente tem aí os selos da lupa, todos os consumidores já devem estar olhando e atento, né, alto em sódio, alto em gorduras saturadas e açúcares adicionados. E os lácteos, de maneira geral, alguns industrializados vão ter essa lupa. Mas isso não quer dizer que não são produtos de excelência, de alta qualidade, de uma densidade proteica que realmente vai entregar saúde e bem-estar para o consumidor que vai ingerir esses produtos. Então, eu falo por nós lá na BEC, a gente também tem uma matéria-prima de um leite de uma outra espécie que não é... Eu sempre brinco que se é desafio a gente produzir... Uma boa vaca produz mais de 30 litros de leite, uma boa ovelha, a Andressa produz 1,5 litros de leite. Então, é uma matéria-prima que nós precisamos ter muito cuidado e muito amor aí na transformação para que realmente a gente tenha produtos de qualidade, e a parte de análises laboratoriais, aí a Capilab é referência nisso, e aí todos os laticínios hoje contam com um laboratório de recepção de leite para analisar tudo, nada passa pelos olhares da qualidade, isso é
aspecto compulsório. A gente brinca que a nossa legislação no país, ela é positiva. Tudo que está escrito precisa ser cumprido. Não tem jeitinho, pessoal. E é por isso que a gente precisa de mão de obra especializada, que não seja apenas mero executor de análise, que saibam o porquê estão fazendo, qual que é o impacto que vai ter de uma acidez no leite lá no rendimento do queijo, porque ali já começa a tomada de decisão e direcionamento de matéria-prima, né, Jaqueline? Eu acredito que é o papel de analista mesmo, né? A gente fala, tá na própria palavra. Ser analista é conseguir fazer uma análise, não ir lá e cumprir uma receita de como fazer um método. É conseguir interpretar esse resultado para auxiliar também na tomada de decisão. Porque quando a gente vai ter variações na nossa matéria-prima em questão de composição desse leite. Então, desde onde a gente vai direcionar esse leite dentro da fábrica, para qual linha a gente vai direcionar, faz toda a diferença a gente fazer essa análise no começo. Desde qualidade, também para rendimento. E assim a gente atender também o desafio de se tornar competitivo no mercado, né? Porque aí você envolve rendimento e qualidade, que os dois andam sempre juntos dentro das unidades de lácteos. O que eu costumo dizer para o pessoal do laboratório é que é deixar de ser fazedor de análise para ser analista, como a colega disse, né? Se a gente começar a pensar no que o resultado da análise está dizendo para a gente e como a gente deve trabalhar aquele produto dali para frente, né? A sequência de análise muda e eu posso detectar problemas, mas eu também posso detectar aptidões daquele leite, né? A gente vai falar de composição e a gente vai falar de fraudes. E o laboratório se torna responsável quando ele analisa esse leite, né? A fraude pode ter acontecido no campo, no transporte, mas se o laboratório deixa passar, a responsabilidade passa a ser da indústria e daquele laboratório que não detectou. Então, se a gente não presta muita atenção no que cada resultado está dando para a gente de informação, né? Juntar esses dados para analisar e ver o que esse leite está falando para a gente, o risco se torna muito grande, né? E a responsabilidade, porque eu acho que leite hoje é significado de nutrição, é significado de saúde. A gente vê que o maior público de leite pode ser, né, de idosos e crianças, que são os públicos mais sensíveis, né? Porque todo mundo está procurando por essa nutrição. Então, o produto, além de saudável, ele tem que ser seguro para todo mundo que está consumindo. Então, cada vez mais o laboratório, eu falo que é o coração da fábrica. Se antes a gente era o vilão porque só gastava, né? Porque era esse o conceito, porque a análise se torna cara de verdade. Hoje a gente tem muitos aspectos a ser cumpridos, muitas análises a serem impostas, né? E cada vez mais complexas, cada vez mais, né, amplas. Então, exige mesmo um investimento, né? Mas a gente costuma dizer que o investimento é o custo da não qualidade, né? Que é pior do que o custo do laboratório. Então, hoje eu fico feliz de ver que a maior parte das indústrias já considera o laboratório o coração. É ele que comanda, é ele que deixa o leite entrar ou não, é ele que monitora o processamento e dá informações para o pessoal lidar na produção, é ele que vai analisar o produto final e liberar para o mercado. E muitas vezes o trabalho não para aí, vai monitorar o mercado lá que está vendendo o seu produto, né, o transporte e tudo mais. Então, é uma cadeia bem complexa, vamos dizer assim. E, Vanessa, você falou em qualidade, e eu vejo a qualidade também em 2 pontos, né? A qualidade, sim, microbiológica, né? A qualidade... Segurança da alimentos. A segurança, né? A qualidade é da segurança alimentar do produto, né? Uhum. Mas eu vejo também um outro ponto, né? E quando a gente fala em competitividade, quando nós falamos em custo, nós temos que ter um produto com preço competitivo, mas que as características sensoriais sejam atendidas. Então, nós temos que ter ali, vou falar de um queijo o mais normal, né? Vamos falar de uma mussarela. A mussarela, ela tem que, hoje, ela precisa se tornar competitiva pelos volumes de produção, mas ela precisa continuar atendendo as características funcionais dela. Ela precisa derreter muito bem, ela precisa fatiar muito bem, ela precisa aguentar o período de shelf life maior possível para que o mercado também consiga dar esse giro. Então, o desafio de falar em qualidade é toda essa qualidade microbiológica do produto, sem dúvida nenhuma, com toda essa mudança de cultura interna das pessoas, do produtor de leite, e tem também todo esse desafio para se produzir
mais com um custo menor e se tornar competitivo no mercado. Qualidade, acho que, imagino que entra também toda a questão de logística, até Com chegar, certeza. né, ao distribuidor, enfim, aos departamentos, aos segmentos, supermercados, enfim, que vão fazer, né, essa entrega para o consumidor final. Então, vai até esse processo de A cadeia de frio no conservação. Brasil, ela é né? um dos grandes calcanhar de Aquiles para nós, porque a gente tem um cuidado gigantesco dentro da indústria. E eu não falo tanto em mussarela, mas falo mais em bebida láctea, iogurte, os queijos processados, vou dar um exemplo, ricota, o quark, que eles são queijos de maior umidade. Então, a gente tem se o mercadista, se o varejo não nos auxiliar, a gente vai ter problemas recorrentes de saque. E para a indústria, o saque ele é um indicador, e ele é um indicador sério. Cada reclamação que o cliente protocola lá no site, a gente trata com maior cuidado, um a um, a gente faz investigação de causa, a gente quer chegar na causa raiz. E a gente vê que dentro da indústria sempre tem oportunidade de melhoria, mas a gente vê que vai fazer uma investigação de causa, cai um pouquinho na cadeia de frio do nosso país. Então, a gente também tem pontos que a gente fica meio sem ação, mas o consumidor não pode pagar o preço pela nossa ineficiência enquanto cadeia de frio. E a gente falar de qualidade, falar de segurança de alimentos, falar de aspecto regulatório, eu acredito que, não desmerecendo nenhuma indústria, mas a indústria de alimentos, ela tem um time diferente. A gente trabalha em longas jornadas, já que estava contando aqui que trabalhou o turno da noite, então o laticínio não para. Então, pessoas que têm esse amor, que queiram enfrentar esta vida de trabalhar no laticínio, mão de obra, é um dos nossos grandes desafios, porque a gente precisa entender que a mão de obra do laticínio hoje está cada vez mais especializada, porque as máquinas que nós utilizamos nos nossos processos, elas requerem pessoas com alto nível de qualificação. A gente não pode pegar mais qualquer pessoa, porque são atividades e interfaces que precisam da tecnologia. A indústria 4.0 em grandes laticínios está aí. Por outro lado, nós temos um destaque na nossa região, e a Andressa pode falar melhor sobre isso, que é o movimento das queijarias artesanais. A gente tem voltado esse amor no campo do agricultor familiar, tornar sua propriedade verticalizada. Então, nós temos aí um público gigante, nós temos a indústria que processa grandes volumes de leite, e nós temos aquele produtor rural que quer levar produtos diferenciados, que quer processar. E aí eu vou deixar esse tema para a Andressa falar, né, Andressa? Sim, e é a revolução queijeira no Brasil. A gente pode falar. Concurso, né? Sim, e aqui eu acho que é no Brasil inteiro que está acontecendo. Nós temos essas duas redes, né? As grandes indústrias e as queijarias. E as queijarias, normalmente, os processos, eles são mais manuais, mais artesanais, mas é um desafio diário. Trabalhar com leite é um desafio diário, e não é porque não tem muita tecnologia, porque não opta por tanta tecnologia, que não necessita de um conhecimento. Quando a gente vai produzir um queijo, nós precisamos, primeiro de tudo, conhecer a matéria-prima. Então, independente se nós estamos fazendo em grande escala ou em pequena escala, o leite ele vem lá da fazenda e a gente precisa conhecer ele. Então, as análises elas acontecem independente da escala de produção. E fazer queijo requer muito conhecimento. Pode ser que muita gente que esteja nos ouvindo, ou até pais, né, familiares de vocês, já tenham feito queijo em casa. Eu sou filha de produtores de leite e era muito normal eu comer queijo, que era queijo feito em casa. Mas queijo feito em casa, esporadicamente, que vai ser comido ali, é diferente do que um queijo que vai ser processado todos os dias, com leites diferentes, porque o leite todo dia é diferente. O leite é uma matéria viva. E nós adicionamos ainda bactérias láticas para dar sabor, para dar consistência, para dar, enfim, aspectos sensoriais que são vivos e que continuam vivos o tempo inteiro. Então, a gente trabalha para produzir um queijo hoje, que muitas vezes ele vai ficar pronto daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, e que ele vai ficar mais num tempo de shelf life, que ele vai continuar ativo. Então, para fazer queijo hoje, independente, não é só queijo, todos os derivados lácteos, independente do tamanho do negócio, é um desafio. É um desafio e que requer muito conhecimento. Muito conhecimento.
Então, isso que a gente faz aqui, e é também pegando um pouquinho do que os cursos da UNO Chapecó na área de lácteos eles trazem, é isso, é informação. Eu vinha pensando que é tão bom quando a gente tem uma dúvida e alguém vem com uma certeza, com uma calma tão grande e nos fala assim, não, é dessa forma, pode fazer que vai dar certo, a legislação nos diz isso. Então, facilita muito a nossa vida. E facilita a vida de quem? De quem está na indústria e de quem está na pequena queijaria também. É os dois elos. Eu acho que vem muito do network também disso, né? Então, você ter pessoas, ter uma rede de pessoas que você pode ter dentro da indústria ou até nessas comunidades de queijo que a gente tem, que facilita muito, dá muito apoio em relação ao outro, porque a minha dúvida, às vezes, o outro já passou. Então, eu posso tirar com outra pessoa, e isso facilita muito, isso dá muito resultado, e principalmente pensando em queijarias artesanais, mesmo que eu acompanhe um pouco também lá na Andressa, né, a questão de regulatórios, né, conseguir as liberações e tudo mais, porque quando a gente fala em grande indústria, existem já departamentos, já está um pouco mais estruturado em relação a isso, mas agora pega uma situação artesanal, é bem diferente. Não que na grande indústria não tenha desafio, mas na artesanal eu acho que é maior ainda. A gente brinca, né? Tu tem que ser qualidade, tu tem que ser produção, tu tem que ser regulatório. E indiferente do porte que a gente vai ter de uma indústria de laticínios, a regulação é a mesma. Então, a gente recai sobre os mesmos controles. Os mesmos controles de recebimento que a Jaque tem lá na grande indústria, a Andressa, nós lá na BE, nós temos para pequena. Então, esse desafio também acontece. E eu só queria destacar que esse final de semana, na turma da pós, teve aula de queijos com uma professora, a Mike, e eu acompanhei ali na rede social, porque a gente adora a rede social lá da pós da área de lácteos. E a Prof. Mike, ela trouxe da França, ela mora na França, ela fica pouco tempo no Brasil, e ela trouxe vários queijos. E depois eu tive aula com os alunos, e o pessoal disse, mas aqueles queijos são fedidos, são isso, são aquilo. E aí me chamou muita atenção, e eu preciso contar isso, porque assim, a alta gastronomia fez com que os nossos queijos artesanais e os queijos diferenciados, eles estivessem presentes na mesa do consumidor. E às vezes a gente não está preparado para aquele sabor um pouquinho diferente. E aí a gente acaba tendo aí um consumidor buscando outros tipos de queijo, que no passado, na mesa da maioria das pessoas, era mussarela ou colonial. Hoje não, hoje a gente tem brie, a gente tem camembert, a gente tem lá o mofo azul, e aí é uma infinidade de coisas que estão mais presentes para o consumidor, e isso vai elevando a régua de todo mundo. Porque, Vanessa, lá na tua casa, você não faz uma tábua de frios com vários queijos para receber os seus amigos? Com certeza. E não tem coisa mais deliciosa, Nossa. né? Eu já tive episódio da minha mãe jogar fora um potinho que eu deixei com o restinho da tábua de queijo pra gente consumir no dia seguinte, e ela jogar fora porque tava mofado. Como que come isso, né? E hoje você vê todo mundo consumindo, né? É muito legal a área de lácteos e expandindo, não só na área de queijos, mas você vê a quantidade de iogurtes que a gente tem hoje diferentes, com concentração proteica maior para o pessoal que está procurando por isso, né? Leites também que já estão indo para o A2, está indo para um leite com um adicional de proteína para quem está procurando, vitaminas e tudo mais. Então, eu acho que está diversificando o ramo inteiro, não é só queijos, né? Doces e tudo mais. E por isso que a questão legislatória, né, prof. Leire, também, ela muda muito rápido, né? E a importância da atualização, ela é ainda maior nesse processo de acompanhar essa questão legislatória que precisa de uma atualização constante. E no Brasil, todos os produtos lácteos, a gente fala que tem o tal do RTIQ, né? As pessoas ficam, mas o que é isso? Porque em outros países não tem. Então, hoje, para nós classificar qualquer tipo de queijo, a gente precisa atender o RTIQ. E além dos aspectos microbiológicos lá do RTIQ, da qualidade com relação à segurança dos alimentos, a gente tem parâmetros físico-químicos. E os parâmetros físico-químicos, eles são tão ou mais desafiador, né? Quando a colega Leire trouxe a questão do alto teor de proteína, gordura. Então, vou dar exemplos assim simples, mas só para o pessoal perceber. Eu estou fazendo uma nata, que aqui no Sul é nata, para vocês é creme de leite, né? Para nós aqui no Sul, a nata tem que ter no mínimo 45% de gordura. Mas aí eu tô lá com uma dificuldade no equipamento que faz o desnata, e a minha nata tá 43%. Eu não posso mandar para o mercado. É fraude.
Então, o quanto que os parâmetros físico-químicos também, eles são levados à risca e a sério dentro das empresas. E em outros países a gente não tem essa regulamentação, então as pessoas saem e vão... O brasileiro, graças a Deus, está viajando muito e está vendo coisas diferentes, e eles também perguntam para nós na indústria, mas por que tu não faz aquele queijo? Porque talvez a nossa legislação não deixe. A gente deu um avanço muito grande agora com os queijos maturados de leite cru, com a legislação aprovando isso, mas a gente tem aí grandes oportunidades ainda no mercado que o regulatório acaba barrando, que a gente não pode entregar tanto mix assim de produto. E a gente vai para outros lugares, a Andressa também fez agora um tour, e você vê que o nosso queijo no Brasil, ele não deixa a desejar em nada. Nós temos um queijo e produto, quando eu falo queijo, o pessoal entenda produtos lácteos no geral, nós temos produtos de excelência. No Brasil se come muito bem. Mas eu acho que é importante a gente começar a chamar a indústria para esse papo também, né? A gente acompanha de perto que desde do RISPOA que vem vindo essas normas complementares, os próprios RTIQs que estão sendo atualizados ou até criados para produtos que a gente não tinha antes, né? Como o soro, por exemplo. Mas a gente vê consultas públicas sendo lançadas, né, pesquisas sendo lançadas pelo próprio Ministério, pelos órgãos regulamentadores, e uma baixa participação, se você for ver, né, pouca gente contribui. A gente vê as grandes indústrias, como eu vejo a Aurora, né, e outras empresas grandes ali atuando junto para defender o interesse da indústria, mas você vê muito poucas outras, né, juntas ali para contribuir com informação, contribuir com a experiência própria e local, né, e regional, porque o Brasil é extenso e a realidade não é igual para todo mundo. E depois que a lei é regulamentada, publicada, a pessoa talvez tenha alguma coisa para dizer que aquilo ali talvez podia ser modificado, alguma coisa do tipo, né? Então, é legal chamar a indústria para essas consultas, chamar o laboratório e a qualidade para vir discutir, para ajudar também essa qualidade a crescer de uma forma mais estruturada, né? Um grande exemplo disso é o requeijão hoje, né? Porque o requeijão, ele é um produto, é uma massa coalhada, ele não é considerado um queijo, mas o processo dele é muito similar. E aí o requeijão, ele vai ter a lupa do alto em sódio, se tiver, ou alto em gordura saturada, e o queijo não. E aí isso faz com que o consumidor ache que é um produto de mais baixa qualidade. E na verdade são processos de fabricação diferentes, mas não quer dizer que é um produto inferior. Ele usa massa de queijo. Então, ou quando a gente viveu um momento ali das misturas lácteas, então... Talvez você, inclusive, Vanessa, que é consumidora, já se deparou com comprar enganado. O leite condensado com a mistura láctea. Uhum. E aí, o pessoal diz, mas a indústria está enganando o consumidor. Não, lá na denominação de venda tá a diferença dos dois produtos. O doce de leite também, nesse caso, né? Requeijão, né? A mistura de requeijão. Então, são produtos que foram, por exemplo, o requeijão e a mistura do requeijão. A mistura de requeijão é um produto que foi desenvolvido a pedido da indústria para pizza, porque ela é forneável, porque ela entrega outras características. Não quer dizer que ela é pior. Então, a gente fica taxando alguns produtos e isso não é legal. Cada produto, ele serve ao mercado e a gente precisa entender isso. O negócio lácteo na Aurora Coop, por exemplo, Jaque, ele deslanchou, né, de uns anos para cá e é um caminho sem volta, né, que está crescendo muito. Sim, está crescendo muito, então a gente tem vários produtos, né, vocês podem ver no mercado, né, então a gente tem a unidade de lácteos dentro da Aurora, ela fica em Pinhalzinho, então fica aqui na região, que é uma região que é uma bacia leiteira muito boa, mas tem muitos produtos e tem muita inovação vindo por aí também, né, com novos produtos e com certeza... sempre evoluindo também em questões de qualidade, desde fisicoquímica até microbiológica, né? Vamos pensar em padrão de produto, cada vez se adequando também aos regulatórios, mas também evoluindo em novas possibilidades, olhando para o mercado, o que o consumidor está olhando, o que o consumidor está querendo. Por exemplo, rótulos mais limpos, que é uma coisa que também o consumidor está querendo mais. A gente pode olhar, tem uma tendência, vamos pegar influencers que às vezes pegam lá o rótulo e dizem, não pode ter mais que 5 ingredientes, né? Aí é uma tendência, querendo ou não, o pessoal tá olhando para isso. Então a Aurora, ela vem com essa pegada também de inovação que
tem toda a questão carnes, que é o forte, com certeza, mas o lácteos ele veio nos últimos anos crescendo muito e tem uma tendência de crescer muito mais. É o que a Jaque falou sobre rótulo, é isso. Eu acho que também vai do consumidor ler rótulo, entender. O conhecimento ele tem que ser de todo mundo. Se o consumidor tem se tornado exigente, ele tem que começar também a ler o que ele está consumindo. E nós, da indústria, nós gostamos disso. Porque é igual a Josi falou da mistura, né? Do leite condensado e da mistura láctea. Vamos pensar assim Tem o leite em pó também, composto lácteo. Isso, então assim, a base é láctea. Tudo vem do leite. Então tá tudo certo. Não tem vilão nenhum. Tem produtos diferentes para atender públicos diferentes, para atender até mesmo expectativas diferentes e para que consumidores possam adquirir com um custo menor. Mas a qualidade é a mesma. A composição muda, mas a base, a origem é a mesma. Então, os lácteos, eles não são um vilão. Muito pelo contrário. E o que a Leire comentou de muitos produtos novos para atender, são produtos especiais, zero lactose, leite A2, acrescentado de vitaminas, com mais proteína. Isso tudo é desafio que a indústria tem para que nós consigamos entregar o que o consumidor deseja. Todos os dias. Ele pode consumir tudo. Hoje, o consumidor, tudo que ele tem de deficiência, ele pode conseguir com os alimentos e principalmente com os lácteos. E nesse processo, o laboratório sempre atento, né, Leire? Como é que funciona hoje essa questão das análises? E esse trabalho, né, junto com a indústria e toda essa cadeia produtiva dos lácteos? Hoje o laboratório ele está enfrentando alguns desafios, porque ele tem recebido cada vez mais incrementos de normas, né, que vem exigindo mudanças aqui ou ali. Então, recentemente a gente viu, por exemplo, o controle de antibióticos ser estendido, né, e complexado, vamos dizer assim. Então, se antes a gente fazia o teste na recepção, agora a gente tem um monitoramento de produtores, com mais famílias, tentando que esse leite seja cada vez mais seguro para o consumo, né? Então, o desafio do laboratório é conseguir entregar essa segurança, obviamente pensando nos custos e regulamentando tudo, e ele não vai ser só responsável pela segurança, mas ele vai ser responsável também por dar informação para o processamento, para a gente falar de rentabilidade, de rendimento, né, de lucratividade. Então, essas informações também saem do laboratório, né? Hoje, como as meninas já falaram antes, talvez os desafios maiores sejam a mão de obra qualificada, né? Porque historicamente pessoas eram ensinadas a fazer a análise para ela cumprir com o protocolo que é exigido, né? Hoje a gente precisa de pessoas que entendam o que estão fazendo, não adianta só ela saber fazer, ela tem que saber o porquê, o que eu estou procurando quando eu faço uma análise de gordura junto com a proteína, são os dois que vão me dar um coeficiente de rendimento lá na frente, né? Quanto mais proteína eu tiver no campo e trabalhar isso também no campo, na nutrição animal, mais rendimento eu tenho na minha fábrica, né? Eu vou controlar outros parâmetros, por exemplo, veio, como a Andressa falou, né, exigências novas de controle, como lactose, que antes as pessoas não estavam acostumadas a controlar, né? A proteína, que não se tem um método tão prático para fazer no dia a dia na plataforma. Então a gente vai encontrando algumas travas também, né? Exigências que a gente tem que lembrar, por exemplo, dentro das drogas, a gente tem regulamentação do Ministério na entrada desse leite na indústria, mas a gente tem a Anvisa também que atua sobre o nosso produto pronto no mercado, e às vezes a falta de informação faz a gente não lembrar disso, e a gente tem outras drogas, inúmeros contaminantes que a gente deveria estar controlando, e que, para vocês terem uma ideia, a gente nem tem método, né, ou kit disponível no Brasil para controlar tanta coisa. Então a gente vai enfrentando desafios, eu como fornecedor, né, do laboratório, a gente vive buscando por inovações e buscando por produtos que atendam essa demanda, né? E as normas vêm numa velocidade incrível, então a gente se vê tendo que se adequar muito rapidamente e trazer as coisas para que a indústria consiga funcionar. Então essa evolução a gente tem nos últimos anos, a gente está vendo que está vindo uma rapidez bem grande.
para complementar um pouquinho, né? Então, acredito que também não só o leite cru, a entrada do leite cru e o produto final, mas o laboratório, as análises como um norteador de dados e parâmetros durante o processo, durante o processamento, né? Isso acho que é um diferencial que as indústrias podem ter, porque facilita muito para eu prevenir um problema, para eu entender como é que está se comportando o meu processo, para eu poder melhorar um rendimento, para eu aumentar minha produtividade. Então, não só no produto inicial e final, mas ao longo da produção, ter esses parâmetros fisicoquímicos dentro dos laboratórios, dentro das indústrias de lácteos, faz total diferença. Então, no passado, era mais entrada de leite e produto final, né? Então, agora tem toda essa pegada de avaliar o produto em andamento, em processamento. Acho que isso faz... E você vê a indústria implantando até mais coisas do que é exigido, né? Sim. Porque começa a entender a importância desse monitoramento e a importância de ter mais informação na mão para trabalhar. Então, é bem legal você ver que a indústria não está cumprindo só com o protocolo mais, ela está correndo atrás de ter outras coisas e monitorar cada vez mais de perto esse processo. Como tudo no mundo hoje é dados, né? O valor dos dados. E os laboratórios dentro da indústria nos dão os dados para tomar decisão. Então, acho que esse que é o diferencial que, além de cumprir a legislação, ajuda e auxilia bastante na tomada de decisão estratégica dentro das empresas. E dentro de tudo isso entra a importância da atualização e do aperfeiçoamento constante, né? E nós temos hoje no Chapecó oferta de cursos, e imagino que cada uma, né, dentro da sua área específica e da sua disciplina, pode falar mais, né, sobre esse curso em específico, né, professora Andressa, que está sendo ofertado nesse momento aí pela UNO Chapecó para auxiliar nesse processo de aperfeiçoamento e especialização constante para a questão da mão de obra qualificada da nossa cadeia produtiva de lácteos. Vanessa, ouvindo tudo que as meninas falaram aqui, todo esse conteúdo, eu tenho a maior certeza do mundo que o nosso curso ele está no melhor caminho possível. Porque nós desenhamos hoje uma ementa, né? Nós desenhamos um curso que é para atender isso. É para atender o curso chama, né, Gestão da Qualidade, Análises e Regulatórios. O curso ele foi desenhado para atender as demandas do mercado de lácteos em específico. Então, todos os professores que estão compondo o corpo docente são professores que têm vivência, são professores que têm experiência, são professores que estudam, que buscam constantemente aperfeiçoamento, atualização e para poder estar à frente de um grupo de alunos e conseguir passar as respostas mais claras, mais fáceis e mais úteis para o dia a dia deles. Então, os cursos na área de lácteos são muito raros ainda no país. E principalmente quando nós falamos aqui na região sul. Tudo que nós precisamos buscar de informação, nós temos que ir longe. E quando a gente precisa ir longe, como que nós vamos ir longe? Trabalhando dentro da cadeia de lácteos, onde as vacas elas dão leite todos os dias. Nós precisamos processar esse leite todos os dias, talvez folgamos um dia na semana apenas. É muito complicado nós nos deslocarmos. Então, e assim é o país inteiro, o país é muito grande, a área de produção de leite, de queijos, derivados é muito grande. E nós estamos trazendo hoje um curso online, ao vivo, e que a pessoa pode assistir ele da sua própria casa com conteúdo muito bom. E com interação em tempo real, né? Com o professor, aluno, aluno com o colega também. Exatamente, podendo tirar dúvida o tempo inteiro, poder conversar com o colega, entender o que o colega já fez. Às vezes é uma faladinha, uma frase tão pequena que muda tanto a vida, que muda tanto o processo. Então, por isso, eu ouvindo tudo que nós temos falado aqui hoje, eu tenho certeza que o nosso curso ele está no caminho muito certo para se seguir. Eu só estava ouvindo tudo isso e eu não posso deixar de falar, porque como eu trabalho muito com qualidade, a gente fala de laboratório, a gente fala de processo, e tudo isso ele é sintetizado em programas que a gente chama de programas de autocontrole. A indústria transpira programa de autocontrole. Então, como nós vamos descrever todas essas análises, todos esses procedimentos que a indústria faz, todos esses monitoramentos, como nós vamos descrever
em documentos, em planilhas de controle que reflitam a realidade do nosso processo e que entreguem informações que possam gerar insights para a tomada de decisão. Então, tudo isso que é feito numa forma sistematizada para que isso vire documento e que esse documento vire o nosso norteador dentro da indústria. Então, hoje a gente tem lá a norma interna 1 que vai direcionar todos os programas de autocontrole. E tudo isso a Jaque sabe o quanto que é desafiador esta interface com o Ministério. Então, lá a gente também vai falar muito sobre como gerenciar esses programas de autocontrole dentro da indústria de laticínios. E como tornar eles aplicáveis, né? Porque o papel aceita tudo. A gente pode colocar tudo no papel, mas não adianta, né? Tem que colocar em prática. Então, tem que entender um pouquinho de tudo. Tem que entender um pouco de legislação, tem que entender um pouco de como acontece o processo, porque não adianta a gente escrever e não cumprir. Então, esse é um desafio. E eu, enquanto gestora na área de lácteos, vejo que é uma necessidade técnica muito grande a gente precisa ter, porque são processos que são bioquímicos, que envolvem muitas coisas que talvez outros processos que não tenham tanto esse envolvimento, né? A gente consegue ver muito, por exemplo, em processos cárneos, que eu já trabalhei bastante, a gente consegue ver tudo, olhando a olho nu, vamos dizer. Já no processo de queijaria, é um processo vivo. Tá lá, é uma massa viva, então você não sabe o que está acontecendo lá dentro se você não analisar, se você não tiver técnica para despertar isso. Então, cada vez mais a gente precisa de pessoas preparadas para isso, para entender o porquê que um pH influencia na filagem de queijo. Que isso, dentro de outras indústrias de alimentos, a gente não tem tanto impacto, mas em queijarias, por exemplo, é totalmente um diferencial. E hoje, estou trabalhando na indústria de lácteos, vou estagnar, vou ficar aqui. Pode ser que você fique estagnado, que você não procure mais conhecimento. Pode ser que você não saia da indústria de lácteos, continue ali, mas você vai ser com certeza um diferencial para crescimento. Porque como essa indústria está crescendo muito, eu vejo dentro da Aurora Coop, é vaga toda hora abrindo, e com certeza ter pessoas preparadas vai ser o diferencial para assumir essas vagas. Você pode ficar na sua zona de conforto e continuar trabalhando lá como você sempre trabalhou, ou ter um diferencial que vai com certeza ser um divisor de águas no teu crescimento ou não dentro de uma grande empresa. Tá aí a prova, né, professora Fileire, que esse projeto vem para atender uma demanda de mercado, né? Como ela disse, os programas de qualidade, né, vêm crescendo, assim. Então, o programa de autocontrole, ele veio como uma espécie de costurinha, né, em volta de todos os programas que a gente já tinha funcionando e que estão sendo aprimorados cada vez mais, né. Ali dentro está o boas práticas de fabricação, 5S, boas práticas de laboratório, boas práticas no campo, né, o APPCC, que até pouquíssimo tempo atrás não era realidade de todo mundo, hoje é, da pequena e da grande indústria, né? Então, isso é mais uma segurança para o consumidor de que leite não é o vilão, ele é mega controlado, né? Ele é cheio de regras a seguir e ele realmente está sendo monitorado. O programa de autocontrole, você vê a fiscalização chegando dentro do laboratório e ele querendo conferir se tudo que está descrito ali está realmente sendo cumprido na prática, né? Se antes eu vi a mudança de postura de procurar pelo coordenador do laboratório, e aí o coordenador ficava 2 dias andando junto com essa fiscalização, vendo todo o processo, hoje, muitas vezes, ele nem procura pelo responsável, ele vai parar do lado de cada colaborador do laboratório, da fábrica, perguntar, questionar, para garantir que esse treinamento é constante, que realmente essa mão de obra é qualificada e que ela está sabendo o que ela está fazendo ali na prática, né? Então, a realidade hoje vamos botar de uns 10 anos para cá, de 5 anos para cá principalmente, mudou demais, assim, e a gente pode ter a certeza de que o pessoal está no caminho certo, né, numa qualidade muito maior do que sempre foi.
Complementando, acho, Leire, a questão, por exemplo, uma certificadora BRCGS, então é bem focado nisso. Eu não quero saber o que o gestor sabe, eu quero saber o que o colaborador que vai estar lá todo dia sabe. Se ele sabe o que ele está fazendo, se ele sabe do impacto do trabalho dele na segurança dos alimentos. Então é bem próximo, as entrevistas dentro dos auditorias da norma BRCGS são bem focadas nisso, no que o colaborador está fazendo, no que o analista está fazendo. Então esse é todo o diferencial que tem que ter também. Aí entra a habilidade da questão da gestão de pessoas nesse processo, que também é uma das disciplinas, né, Prof. Andressa, do nosso curso, e que você, né, nesse cargo de gerência tem muito disso nesse teu dia a dia, né, dessa questão dessas ferramentas para gerir, né, esses detalhes nos colaboradores e em toda a equipe, né, Jaque? Com certeza, quando a gente fala em cultura dos alimentos, cultura de segurança dos alimentos, nós falamos em cultura é o que a gente vivenciou, é baseado nas nossas crenças, nas nossas vivências. A minha cultura é diferente da sua, Vanessa, com certeza, porque nossas vivências são diferentes. Então, acho que dentro da qualidade e gestão de pessoas, um dos desafios é implementar a cultura de segurança dos alimentos, mas não como uma imposição, e sim que a pessoa entenda o valor daquilo, que ela entenda o porquê ela está fazendo aquilo, que ela entenda o impacto do trabalho dela, daquela atividade. Até uma das coisas que a gente fala muito, por exemplo, tem uma pessoa que não tem saneamento básico em casa. Ela chega dentro de uma indústria de lácteos, ela tem que lavar a mão, o pé, a bota e fazer todo um procedimento na barreira sanitária, que para ela não é da cultura dela. Então, essa pessoa a gente vai ter que ter mais atenção, porque a gente vai ter que educar essa pessoa. Então, acho que gestão de pessoas vem muito nisso, e de também o colaborador sentir parte. Tem uma auditoria, tivemos um bom resultado. Faz toda a diferença dentro de gestão de pessoas essa pessoa comemorar as vitórias, entender qual que é o papel dela ali dentro. E isso vem para a soma da qualidade, o resultado final não é feito por uma ou duas pessoas, né? Tem que ser um montante de todos os colaboradores da indústria. A Jaque gosta de sofrer, porque além dela atender todas as normas vigentes no país... recentemente eles certificaram a unidade com BRC. BRC é uma norma de referência de qualidade mundial, ela é aprovada pelo GFSI. O GFSI é um dos maiores órgãos que regulamenta e dão diretrizes para o segmento de alimentos no mundo. Então a gente tem várias normas de segurança de alimentos. A Aurora Coop escolheu o BRC e brilhantemente tiveram uma pontuação excelente. Então veja que a gente tem ainda espaço para aquele algo a mais. Empresas que, além de atenderem a legislação vigente do país, os requisitos dos seus clientes, eles estão indo a um outro nível, a um outro patamar. E quando uma empresa da nossa região busca uma norma como essa, ela eleva a régua de todo mundo, porque os fornecedores que atendem a Aurora Coop hoje, né, dando esse exemplo, e tantas outras empresas que estão buscando certificação na área de lácteos, que a gente sabe que hoje é uma tendência muito forte, também passam a elevar a sua régua. E vou mudar aqui de assunto drasticamente, porque a gente falou do leite A2A2, e eu não posso sair daqui sem falar o que é o leite A2A2, porque ele é uma tendência. Então, hoje a gente vem falando, né, que eu tomo leite e eu passo mal, eu fico com distensão abdominal. Então, a gente vê que as pessoas passaram a ter uma hipersensibilidade ao leite. E isso fez com que algumas pessoas diminuíssem o consumo. Então, a indústria de lácteos é uma indústria tão séria que ela foi atrás de entender o porquê que isso estava acontecendo. E ela descobriu que alguns rebanhos tiveram uma mutação genética em uma das suas principais proteínas, a caseína. Então, a alfa-caseína teve uma mutação genética de um aminoácido. Um aminoácidozinho trouxe uma consequência aí para o público que consome lácteos. E aí eles foram estudar mais ainda se todos os rebanhos tiveram essa mutação. E eles identificaram que não, que algumas raças não tiveram essa mutação. E hoje o rebanho, que a gente fala que é A2A2, Leire, me complemente, por favor, né? Então, uma especialista também nisso, passou, né? Então, a gente tem uma sensibilidade menor quando a gente toma um leite A2A2. Então, pessoal, não deixem de consumir produtos lácteos. Nós temos alternativa e a indústria está buscando. Leire, não sei se quer complementar.
sobre isso. Não, eu acho que é isso, né? O consumidor ele tem que buscar informação, porque muitas vezes é cultural e nesse mundo de fake news que a gente anda vivendo, né? Que você recebe um monte de besteira, né, em forma de vídeo, de vez em quando, falando mal do leite, porque o ser humano é o único que consome depois de adulto, isso faz mal e tudo mais. A lactose que tá, né, faz mal para todo mundo também. Todo mundo virou intolerante à lactose, né, do nada. A E aí, proteína. Então, é bom a gente procurar saber a informação concreta com profissionais realmente, né, capacitados para isso, Beber porque da fonte. vídeo hoje qualquer um pode gravar, né? Eu posso botar uma legenda lá, falar que eu sou especialista, quem vai, né, questionar. Mas tem muito profissional capacitado na área, né? Tem cada vez mais esse movimento de cursos que se antes eu me formei na Cândido Toches e até uns anos atrás só tinha ela como referência no Brasil, né, Andressa? E agora que bom é ver a UNO Chapecó puxando, instituições como o Senac fazendo também algumas iniciativas. Então, a gente vê muito conhecimento difundido de gente gabaritada para isso. Então, é bom sempre pesquisar e saber melhor antes, né, de tomar qualquer decisão. Não para de tomar leite porque ele faz bem e todos os produtos derivados também, né? Só procurem se informar melhor e a gente tem alternativa para quase tudo hoje. A indústria, como ela falou, procura, né, evoluir e lácteos anda evoluindo numa velocidade gigante, porque procura solução para quase tudo, né? Se leite em pó, por exemplo, até um tempo atrás não tinha alternativa sem lactose, porque era um trave tecnológico a gente conseguir fazer o leite sem lactose e não empelotar inteiro, né, no processo de secagem. Hoje já se tem a tecnologia para isso, então já tem alternativa para quem precisa consumir de fato sem lactose um leite em pó, né? Então tudo tem alternativa e solução viável, é só procurar e ter conhecimento suficiente para isso. quando a gente fala em lácteos, também lembra no passado a disputa manteiga-margarina, né? Que, meu Deus, não pode produzir, não pode consumir manteiga, tem que consumir margarina, porque margarina é melhor e, tipo, não é bem isso, né? Hoje a gente já vê que tá desmistificado isso, então acho que volta e meia acontece essas afrontas, vamos dizer, ao mundo de lácteos, mas aos poucos a gente vai mudando e tudo é informação, né? Tudo é informação e aonde você busca essa informação para entender o que realmente é verídico e o que é uma fake news, o que é uma opinião de alguém que acha que é isso e devido à sua influência, às vezes acaba impactando várias pessoas de forma drástica, assim. E equivocada. E na produção de conhecimento nessa área, nós temos uma tradição muito forte da UNO Chapecó e temos egressas aqui que podem, inclusive, reforçar, né, esse posicionamento da UNO Chapecó, essa qualidade na produção de conhecimento nessa área de segurança, né, e da engenharia de alimentos e de segurança e qualidade de alimentos, né, Prof. Josi? Então, a gente tava brincando antes de iniciar aqui que fazem 16 anos que o curso da engenharia de alimentos... mais de 16 anos, porque 16 anos formou a primeira turma e hoje, brilhantemente, a Profiana conduz lá o curso da engenharia de alimentos, né, turmas anuais. Então, hoje a gente vê ainda muitas pessoas que não podem ingressar no curso de especialização porque não tem uma graduação. Então, a UNO Chapecó tem caminho aí para esse estudo continuado. Se você é da área de lácteos, você que sabe que... Vamos pensar aí, ó, você está vendo uma gestora como a Jaque, lá, supervisora de produção, referência na área dela. Eu quero trilhar um caminho parecido com a Jaque, a UNO Chapecó vai poder te apoiar aí desde a graduação até você sai de lá com a especialização no segmento que você precisa. Então, é uma tradição que a gente tem lá na UNO Chapecó, na área de alimentos, que não é da noite pro dia. Então, quando vocês estão pensando, a UNO dando pós em lácteos, a UNO, porque nós temos um know-how e uma tradição de mais de 20, contando aí 5 anos, né, antes, mais de 20 anos aí na formação de profissionais na área de alimentos. E um projeto que trabalha muito também a integração de teoria e prática, né? E com a qualidade de professores, que é indiscutível, né, Andressa? É isso, nós optamos no curso de sempre termos aulas ao vivo, né? Pensamos assim, que os conteúdos, eles geram dúvidas. Ler uma legislação, ela não é clara,
na maioria das vezes. Ela gera dúvidas, então nós temos que interpretar muitas coisas muitas vezes. Então nós sempre optamos por aulas ao vivo, de forma que o aluno ele consiga sempre tirar dúvida. E também que ele consiga pensar, não é a dúvida sobre o assunto, mas coisas que surgiram no dia a dia, é o próprio grupo que se forma que consegue tirar dúvida. Nós já tivemos essa experiência em outros cursos também, e é muito válido. É um networking muito bacana, é troca de experiência diária, a cada aula, a cada momento, são laços que se constroem dentro da pós. Então a pós ela não é somente o conhecimento técnico. Ela tem muito conhecimento técnico, ela tem essa troca, essa experiência prática, essa troca de informação, mas ela tem também essa ligação entre os colegas e professores. Então, isso que eu acredito ser o ponto mais positivo da pós-graduação. E outra coisa, a pós-graduação, ela é gestão da qualidade e análise de regulatórios na indústria de lácteos. Então, vamos pensar assim, eu vou fazer uma pós, e aí o professor vai me dar um exemplo. Ele vai me dar um exemplo de pescado. Eu não vivo com pescado. Eu não tenho ideia como funciona a indústria de pescados. Como é que eu vou assimilar o conhecimento? É muito difícil. Não é simples. Não é simples de forma alguma. Agora, não. A professora vai falar sobre uma própria rotulagem. Vamos pegar assim, né? Que é até a disciplina que a Josi vai ministrar. É rotulagem. Ela vai falar da rotulagem do quê? De leite, de queijo, de iogurte. A Leire vai falar sobre análises laboratoriais de leite, que a gente analisa todos os dias. Então, os exemplos práticos que os professores trazem para as aulas são o dia a dia, exemplos do dia a dia. Então, facilita muito o entendimento. É nós pensarmos que serão 15 meses de pós-graduação falando sobre lácteos, somente. Então, isso é muito válido e é por isso que a pós se torna um diferencial muito grande. Conteúdos que na próxima semana você pode aplicar, né, Josi? Eu tenho que... é bom a gente estar entre amigos, porque eu tenho que dar esse depoimento da Andressa enquanto coordenação, né? Eu já ministrei aula, e a Andressa sabe disso, em N programas de pós-graduação. E o trabalho que a Andressa faz enquanto coordenação, ele é único, porque ela tem um olhar para cada um e acolher esse grupo e elevar ele e deixar ele juntinho. Então, essa família que ela fala, que o grupo da pós forma, pessoal, eu sou prova viva disso, que eu tô nos grupos e eu vejo a continuidade. Não é aquele grupo que tá lá, sabe, só mais um no teu celular. É aquele grupo ativo, e a Andressa tem um papel fundamental nesse aspecto. Então, vocês vão adorar ter ela como coordenadora nessa pós também. Eu também posso dar meu testemunho, que eu já fiz curso com a Andressa e tô no grupo também. Volta e meia, alguém tira uma dúvida lá. Alguém já fez isso? Vocês entenderam essa legislação nova? É isso mesmo, isso é tão Eu tô chegando no grupo agora, né? Eu ainda falei com a Andressa, eu achei tão legal o conceito do curso, porque normalmente você vê professores que às vezes nem atuaram na área, né? Claro que tem conhecimento, mas não tem a prática vivida. E ela tá fazendo o contrário, né? Tá trazendo gente que tem prática, experiência para trazer a realidade. E o que eu costumo dizer, quando ela me fez o convite, eu falei, mas eu não sou professora. Professora, não, você tem muito conhecimento. E você pode falar, tem 13 anos que eu dou treinamento, né? Mas aula dentro de uma sala de aula, ela falou, mas você tem prática, é isso que o pessoal precisa, né? E o mais interessante é saber que, por exemplo, eu posso até não saber responder um questionamento ali da turma na hora, porque ninguém sabe tudo, não tem jeito de saber tudo. Mas eu acompanhei algumas aulas, né, do curso, a gente tem a Capilab tem uma parceria, né, com a UNO Chapecó, e a gente vai acompanhando todos os cursos que estão sendo dados na área de leite, e a gente vê como que a troca entre o pessoal é mais legal do que a aula, né, porque vira uma discussão, muitas vezes o slide fica ali esquecido na tela, e o pessoal vai discutir e colocar o que aconteceu com ele na indústria X, o outro está num outro estado, porque os cursos online permitem isso, né, você ter o Brasil inteiro ali conectado num curso, não é só o pessoal da região sul, né? E a região sul é tão rica em conhecimento, porque é o maior polo industrial de leite, né? Se a gente for ver o Sudeste no geral, se juntar, né? Minas com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tá o leite pesado ali, o grosso do leite do Brasil tá concentrado aqui, né? Então, é muito legal ver esse formato diferente ser dado e vocês serem pioneiros nisso, né?
Então, a coordenação é um diferencial do curso também. Meninas, já agradecendo vocês, né, por essa rica contribuição, por esse conteúdo no dia de hoje, nesse episódio do Pod Uno. Gostaria que vocês falassem especificamente da disciplina de vocês, a Prof. Josi e a Prof. Leire, e já deixassem uma mensagem final, né, fazendo um convite para as pessoas que busquem, né, esse aperfeiçoamento para todos os colaboradores técnicos, enfim, que é o público-alvo da nossa especialização. E aí, na sua mensagem final, você reforça qual é esse público, Sim. Tá, Andressa? Deixar um convite final, uma mensagem, falasse um pouquinho também dessa disciplina específica de vocês, do envolvimento direto nesse curso. Prof. Leire, vou começar com você. A gente vai falar das aulas da parte fisicoquímica, né? Como a Andressa falou. Então, das metodologias de análise, do controle e das regulamentações em cima dessas análises, né? Hoje a gente sofre bastante com é validado, não é, né? Quem faz essa validação? O Ministério da Autorização de Uso não dá. Como que a gente lida com isso tudo? Então, a ideia é aprofundar, né, passar por toda a cadeia de análise, cada análise, entender a importância delas, como são feitas e os pontos críticos. Então, a gente vai tentar ser o mais prático. A minha linguagem sempre é muito prática, né, porque eu venho da indústria, a gente fala como alguém que trabalhou dentro, e trabalha até hoje, né, dentro do laboratório, para a gente trocar experiência mesmo. Então, eu espero encontrar muitos dos meus colegas laticinistas, né, na sala de aula para a gente trocar a experiência aí. Muito obrigada, Prof. Leire, pela participação aqui conosco. Vocês. Eu tenho uma disciplina que ela é muito gostosa e ela é muito polêmica, porque falar de rotulagem é sempre um desafio. Porque, como eu disse no início, a legislação brasileira ela é positiva, ela diz o que pode. E aí, geralmente, a gente quer colocar aquele algo a mais no nosso produto, mas a gente, às vezes, não atende à legislação. Então, as alegações, a nova rotulagem nutricional que veio para ficar. Então, a forma... Eu sempre digo que quando eu comecei a fazer a rotulagem, eu sempre dizia, não, façam tudo análise. Hoje eu já digo pro pessoal assim, vamos entender, vamos fazer um balanço de massa da nossa formulação, vamos calcular ela no teórico, se nós temos análises para colaborar com esses dados melhor. Então, qual que é a melhor estratégia de dados da literatura para realmente... aquela rotulagem que nós colocamos no nosso produto, até porque ela é um custo, a gente não manda fazer um rótulo a cada semana, a gente pede quantidades grandes, então a gente tem que minimizar os erros, aliás, evitar o erro ao máximo, mas é uma legislação que ela é muito densa, ela é muito detalhe, quando vocês pegam um rótulo, vocês não imaginam a trabalheira que é fazer a conferência e a checagem dessas informações. Então, a gente vai trocar muitas experiências em relação a como entregar um rótulo assertivo que não vai gerar dúvida nem para o consumidor, nem para a área de fiscalização que nos regulamenta. Josi, muito obrigada pela participação hoje aqui. E a Jaque vai incentivar e vai mobilizar o setor para vir junto aí para essa pós-graduação, né, Jaque? Com certeza, eu acho que eu fico muito feliz de ver essa mobilização, porque precisa. Como foi falado aqui, é demanda do mercado. Nós precisamos de especialistas em lácteos, está faltando no mercado. Então, é uma oportunidade de crescimento profissional. Busquem isso, porque com certeza vai agregar, e o mercado está olhando para isso, tem muita inovação vindo aí, a gente precisa de pessoas cada vez mais preparadas, menos cumpridores de receita, mais pensadores e analíticos. Obrigada, Jaque. Prof. Andressa, muito obrigada por nos auxiliar a construir esse conteúdo hoje, por estar à frente desse projeto. Sua mensagem final. Vanessa, eu sou apaixonada pelo mundo dos lácteos. Eu acho que isso vem lá atrás, né? Falei, meus pais eram produtores de leite. E hoje, além de estar aqui juntando as pessoas para estudarem sobre lácteos, eu sou queijeira também. Eu trabalho na fábrica. Então, eu percebo essa necessidade todo dia. Então, para quem trabalha, para quem é um analista de laboratório, para quem é um analista da qualidade, da garantia da qualidade, para quem trabalha na gestão, para quem, às vezes, não trabalha em nenhuma dessas áreas, trabalha lá na produção, mas precisa saber sobre qualidade também. Então, hoje, a pós, ela é muito ampla para quem deseja aprender sobre lácteos. Então, o convite ele fica aqui. Quem quer crescer na área de laticínios, para quem quer prosperar, a Uno Chapecó está presente para auxiliar nisso. Nosso único intuito é realmente poder facilitar
o dia a dia de quem está nesse mundo desafiador da indústria de laticínios. Obrigada, Andressa. E a você que nos acompanhou, nosso muito obrigada pela audiência. Se gostou do nosso conteúdo, se fez sentido para você, busca mais informações nas nossas redes sociais, @pós-UNO-Chapecó, busca lá, e também sobre todo o universo da UNO Chapecó, uno.edu.br/pós. Siga lá, interaja conosco e até o próximo episódio do Pod Uno. Tchau, tchau.